Falo com o presidente da Comissão de Ciências Criminais e Segurança Pública da OAB-DF, doutor Alexandre Queiroz, para falar sobre os condenados na ação penal 470. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Quero Obrigado agradecer a pelo sua presença. É uma matéria que suscitou várias dúvidas e nós vamos tentar, através do senhor, responder algumas delas. Primeiramente, eu gostaria que o senhor comentasse as prisões ocorridas no feriado de 15 de novembro. Inicialmente, eu agradeço pelo convite, em nome da OAB do Distrito Federal. O que se constatou, e aí é o que se está falando no meio jurídico, é um certo assodamento nessas prisões, porque nós tivemos no meio de um feriado, onde, antes mesmo de ser expedido a carta de sentença, que é um documento indispensável para que o condenado entre no sistema. Então, juntamente com o mandado de prisão, tem que ser expedido a carta de sentença, vem dizendo qual é o regime de cumprimento da pena e qual é a pena que foi imposta. Por outro lado, isso só foi feito 48 horas depois da prisão. Por outro lado, nós tivemos também um problema, porque os condenados, muitas vezes, que não residem, que não têm domicílio aqui no Distrito Federal, foram trazidos até aqui, quando se sabe que depois, que é um direito do condenado, do preso, ser recaminhado para cumprir a pena no local onde ele tem domicílio. Até porque é interessante para a recuperação do preso, que o nosso sistema, a base dele é a recuperação, que ele cumpra a pena junto da família e do seu domicílio, para que ele possa trabalhar e ter assistência da sua família. No caso específico que está assim, chamando mais atenção, é o caso do deputado José Genuíno, que teve que fazer ponte de Safena no mês de junho, julho, e que ele, inclusive, está licenciado. Como é que o senhor vê até um pouco uma falta de cuidado no atendimento, que agora ele já foi removido e tudo. Eu queria que o senhor comentasse o caso dele específico, como exemplo, o senhor analisasse para a gente todos os pontos com relação à ação, com relação ao deputado. Johnny, em relação, e vamos partir logo da prisão, o que acontece? É importante destacar que o deputado, no primeiro momento, quando ele foi conduzido à Polícia Federal, ele abriu mão do exame que ele teria direito, o exame de corpo de delito. Inclusive, naquele momento, poderia ter sido aferido se ele tinha condições ou não de viajar. Ele, juntamente com o seu advogado, abriram mão de fazer o exame. Então, isso aí é importante destacar. Agora, isso também não quer dizer que ele, diante do quadro que ele está, o quadro de saúde dele, possa sim ser deferido o que está sendo pleiteado pela sua defesa, que é a concessão para que ele possa cumprir a pena no regime domiciliar ou no hospital. O que se eu não conheço o laudo, não sei o que está, qual o teor, em relação aos exames, mas o que se noticia é que ele realmente não tem condições de cumprir a pena no regime fechado, até por conta da medicação que ele está tomando. Então, se isso e aí está sendo feito, se ficar constatado que realmente, através dos laudos, que é importante porque o magistrado ele vai decidir com base nos laudos, ele tem o livre convencimento motivado, mas ele decide com base nos laudos. Se os laudos médicos comprovarem realmente a necessidade de ele cumprir a pena no regime domiciliar, ou seja, um tratamento no hospital, com certeza eu acho que o presidente deverá deferi-lo, ou, se for o caso, a questão deverá ser levada ao plenário. Que vai ter uma junta médica, né, para estabelecer o real estado em que ele está. Exatamente. Mas tem algumas peculiaridades com relação ao caso do deputado Genuíno, que eles conseguiram 4 votos. Eu queria que o senhor explicasse bem isso daí, que em função desses 4 votos da não condenação, eles tiveram alguns direitos. Eu queria que o senhor comentasse. O que se coloca em relação aos que tiveram 4 votos é que, e aí, conforme previsão no regimento interno do Supremo, eles teriam direito aos embargos infringentes. E assim foi feito, foram opostos os embargos infringentes. Então, não haveria, e essa é uma discussão que está ocorrendo no meio jurídico, não teria ocorrido o trânsito em julgado. Porque, na verdade, o que o Supremo entendeu por maioria, e aí tem que ser respeitado a decisão judicial, ela não se discute, ela se recorre. E aí, provavelmente, os advogados devem estar verificando qual é a forma de se contraditar, de se contrapor essa decisão por maioria do Supremo. Mas o que se entendeu é que teria ocorrido um trânsito em julgado parcial, ou seja, parte do acordo
teria transitado em julgado e aquela outra parte que teria sido objeto de embargo infringente não teria transitado em julgado. Daí o cumprimento da pena em relação a essa parte que teria transitado em julgado. E isso aí está sendo objeto de bastante contraposição no meio jurídico, e eu entendo também que não é possível. Com a devida máxima vênia, mas eu entendo que não seria possível fatiar um acordo, uma sentença, a parte do acordo, dizer, essa parte transitou em julgado, essa outra parte não. Até porque nós temos uma tradição no nosso direito, e essa tradição é importante que seja adotada. Nada impede que o juiz possa, através do seu livre convencimento motivado, decidir de uma forma diferente. Mas não pode, um tipo de mudança dessa, ela traz, inclusive, insegurança jurídica. Uhum. E a senhora tocou num assunto bem interessante, importante, porque, de repente, as pessoas ficaram sem entender. O Congresso Nacional não aceita a imediata, que ele seja a perda do mandato. E o senhor acha que, com isso, nós teremos aí uma guerra de poderes? Como é que o senhor vê isso? Eu espero que não, até porque para o bem da nossa democracia. A nossa Constituição é clara ao prescrever que os poderes são independentes e harmônicos entre si. O que se espera no país, numa democracia como a nossa, é que se possa chegar a um entendimento sem ferir a autonomia do Supremo nem do Poder Legislativo. O que acontece é que o Supremo teve um entendimento em relação a como deveria ser, que a perda do cargo deveria ser automática, e o Congresso também tem um entendimento, ambos com base na Constituição, que estão fazendo interpretação diferente, que deveria ter um trâmite dentro do Congresso Nacional. O que se espera é que se possa chegar a um consenso para que não haja nenhum poder que se sobreponha ao outro. Nessa ação penal, corre uma paralela a esta, que é a 2474, em que trata das mesmas ações e que documentos que estão nessa ação não foram repassadas para essa, sendo que tem o mesmo caso. E que as pessoas estão reclamando, inclusive o Prisolato, que evadiu, foi para a Itália, enfim, porque ele tem dupla nacionalidade. Ele coloca alguns documentos que não foram colocados nessa ação. Quer dizer, está um imbróglio. Eu queria que de repente a senhora aclarasse um pouco, porque a gente fica assim pensando mil coisas e não tem uma coisa certa. Olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Eu sei que o senhor não pode tecer mérito sobre a questão, mas que a gente pudesse trocar, assim, olha, em miúdos, o que é isso? O que está acontecendo? Veja, uma ação penal desta monta, com 40 denunciados, com 25 condenados, e aí caberá aos advogados procurarem os erros, alguns vícios que aconteceram no julgamento, no processamento desta ação penal, para suscitá-los. E agora não quer dizer que com o trânsito em julgado tudo acabou, porque agora você tem uma ação que você pode manejar, que é justamente a revisão criminal, que ela acontece a partir do trânsito em julgado. Então, provavelmente, os advogados irão suscitar todo esse questionamento na revisão criminal. O grande problema e aí é um dos méritos dessa ação penal, que ela trouxe alguns debates para a opinião pública, essa questão da ação penal ordinária, como eu já falei, e aí nós temos, esse que é o problema, porque quem vai rever a decisão do Supremo? Esse é um problema que nós temos. Então, eventuais vícios que ocorreram, provavelmente serão suscitados em revisão criminal, mas será o próprio Supremo que irá julgar, porque ele é que revê suas decisões. Agora, nós não podemos esquecer que também houve uma mudança na composição do Supremo. De uma certa forma, você vai ter alguns posicionamentos, algumas visões diferentes. Aquele primeiro julgamento, quando começou... Quando ainda era o Aires... o Aires Brito, o ministro Peluso. Uhum. Então, houve uma mudança na composição, nós temos novos membros e que com certeza poderão trazer um oxigênio novo para o julgamento. Agora, realmente um problema quando se tem uma ação penal originária, porque quando você tem recursos, a possibilidade de um outro tribunal ou de um outro magistrado poder, eventualmente, constatar algum vício que foi cometido no julgamento originário, no julgamento perante a instância inferior. Mas isso é um problema, isso é um sistema, e nosso sistema está baseado nisso, e a importância dessa discussão, desse debate, para verificar até que ponto essa questão da ação penal originária, sobretudo perante o Supremo, que é a Corte Máxima, é a Suprema Corte,
ela pode ou não trazer benefícios para a sociedade. Só uma dúvida final. Nesse caso, poderia existir habeas corpus ou não? O habeas corpus é um remédio constitucional que é manejado quando há um flagrante abuso de autoridade, uma coação ilegal, para o direito de ir e vir. Apesar de ter sido restringido o seu uso, mas no caso, como tem prisão, e aí o Supremo voltou atrás em relação a essa questão, em caso de prisão, eles têm aceitado o habeas corpus, e até porque, como é uma ação originária do Supremo, então tem que se verificar. Mas, em princípio, nada impede que possa ser manejado o habeas corpus, só tem que verificar se vai haver os fundamentos para que seja manejado esse remédio constitucional. Bom, ok, doutor Alexandre, obrigada pela sua entrevista. É um assunto espinhoso, eu sei, e que está, quer dizer, está todo mundo meio constrangido e apreensivo diante dessa situação. E o que eu vejo interessante é porque o jornal como a Folha de São Paulo, que geralmente ele tem um lado muito crítico em relação a essa questão do mensalão, né, vinha batendo muito, cobrando punição, e eu vejo que hoje ele já está tendo um posicionamento até de uma certa forma, não diria crítica ao presidente do tribunal, mas já cobrando algumas questões. Por exemplo, essa questão do genuíno mesmo, quando você vê a Eliane Cantanhede, o Flávio Rossi, Clóvis Rossi, eu vi o Hélio Chivasman, vários colunistas defendendo o direito do genuíno, tá entendendo, cumprir em regime domiciliar. Agora, o que é importante é que a população, e esse aí é o mérito desse julgamento, e não pode deixar isso passe, não fique claro, que esse direito seja aplicado não só ao genuíno, porque é uma pessoa pública, mas que também seja aplicado a todos aqueles que estão na mesma situação. Porque nós não podemos, é importante, e esse é um outro mérito, que está sendo debatido todo o problema carcerário nacional. E é falido, nosso sistema é falido, ele não recupera ninguém. O índice de residência é de 70%. É verdade. Está entendendo? Então ele não recupera. Aí a importância desse debate, agora a imprensa está trazendo isso, por quê? Porque a pessoa, às vezes, na mente do leigo, na cabeça dele fica, não, se praticou um crime, tem que ser punido, tem que ir para a cadeia. Mas esquece que essa pessoa vai para a cadeia, que o sistema não recupera e que essa pessoa um dia vai sair de lá. Uhum. E hoje, a grande maioria sai de lá muito pior do que entrou. Então, o que é que os estudos dizem? Quanto menos tempo essas pessoas passarem dentro do sistema, é melhor não para a pessoa que está presa, mas para a própria sociedade, porque o interessante é que ele passe só o tempo estritamente necessário dentro do sistema. Nós poderíamos estar trabalhando com outras penas, não estou dizendo que temos que abolir a pena privativa de liberdade, a prisão, mas o interessante é que nós pudéssemos utilizar também outras penas alternativas, restritivas de direito, está entendendo? Para que essas pessoas possam ser punidas, mas também não fiquem tanto tempo lá dentro do cárcere, porque passarem piores. E aí, isso aí poderia trazer, além de não ser um custo, porque um preso desse em média tem um custo de R$2.000 por mês, quando ele está lá dentro do presídio, eles poderiam, inclusive, trazer um ganho para a sociedade, prestando algum serviço filantrópico, social, alguma coisa, trabalhando em alguma entidade, algum orfanato, um asilo, alguma coisa desse tipo. Uhum.